acertou com o Paquetá. Agora, a questão, Mauro, se eu estou correto, é quando? Se o Paquetá vem agora, se o Paquetá é contratado, mas é emprestado para o West Ham para terminar a temporada. E aí a pergunta que eu faço para você é, por que o Flamengo tem pressa? Ou se tem pressa? Por que o Flamengo quer agora? Não pode esperar um pouquinho mais? Porque os ingleses querem receber o dinheiro. Eles querem receber o dinheiro para contratar um zagueiro. O West Ham sofreu gol em todos os jogos da temporada. Tem lá, obviamente, problemas defensivos, quer contratar um jogador, então ele quer vender, que ele pode ter grana para contratar um ou dois jogadores, pelo menos um jogador para o sistema defensivo, e ficaria com o Paquetá emprestado. E o Flamengo, se vai pagar agora, ele quer agora. Vou começar a pagar agora, né? Não vai ser à vista isso aí, evidentemente, vai ser parcelado, como acontece em praticamente todas as negociações de jogadores. Esse é o ponto. Mas ainda falta ajuste com relação ao montante, quanto vai ser. Uns falam em 35 milhões, podendo chegar a 40, talvez seja um pouco mais. Isso também não está totalmente definido. Ainda deve ter um pouco de conversa aí. A janela na Inglaterra fecha dia 2, ou seja, eles só podem contratar até 2 de fevereiro, e no Brasil dia 3. Então, os times brasileiros podem contratar lá de fora até 3 de março. Né? 2 de fevereiro lá, 3 de março no Brasil. Vai acabar, acho que, acontecendo a negociação. A questão é quando, mas ainda depende de algumas conversas, alguns ajustes. E acho que é natural que o time queira contar com o jogador até o meio do ano. Mas aí é aquela coisa, tudo bem, então eu espero o meio do ano, eu te pago no meio do ano. Não, eu quero vender agora, você me empresta o jogador, que eu faço caixa, compro um outro jogador para o meu elenco e fico com esse cara aí até o final da temporada. Isso aí o Flamengo ainda não aceitou. Mas acho que esses detalhes podem ser ajustados e vão acabar sendo ajustados porque o jogador quer, porque quer ir embora. Então acho que vai acabar acontecendo essa negociação. E acho também que ele, prioritariamente, tem que cumprir o contrato dele e, não havendo acordo, jogar pelo West Ham e tentar ajudar o time a sair do rebaixamento, que está muito difícil. Queria perguntar para o Mauro, você acha que ele vale tudo isso? Por esse preço todo, Mauro? O mercado é esse, né, Trajano? Esse jogador teve proposta na época em que estourou aquela história lá das apostas, na casa dos 80 milhões de libras. Né? Não foram 60, foram 80. Do Pepe Guardiola. Que era a ida para o City, possível, né? Para o City, isso. Aí, evidentemente, com aquele risco de punição seríssimo que ele correu, o negócio não avançou. Então, esses valores são loucos, né? Os valores são loucos, é uma loucura. O Vitor Roque custou 25, o Samuel Lino perto disso, né? E ele é um jogador da seleção brasileira e que joga num time da Premier League, né? Titular de um time da Premier League. É um time que está muito mal hoje, mas ganhou a Conference League agora em 2023, por exemplo, né? É um time tradicional. E você vê, por exemplo, o Igor Thiago, lá, o atacante que foi contratado pelo Brentford, né? Que está bem, mas é um time que ficou 74 anos fora da primeira divisão. Está lá em boa campanha. Esse cara custou 33 milhões de euros, pagos ao Bruges. Ninguém sabia que ele era do Brasil até outro dia. Saiu aqui do Cruzeiro por 1.300.000. Aí foi para a Bulgária, jogou no Ludogorets, dali foi por 11 milhões para o Bruges, custou 33. Aí, então, os números na Inglaterra, você sabe disso, são muito altos. Quem quer brincar nesse mercado vai ter que pagar um valor bem elevado. É caro pra caramba, né? Agora, aquela coisa, se o Flamengo tem o dinheiro para pagar, contrate. Agora, é claro que o jogador que vem com uma etiqueta de preço do pescoço, ele vai ser muito cobrado. As pessoas vão ter a expectativa de que ele seja um jogador que faça uma diferença muito grande. Tirando a questão do preço, para mim é indiscutível o nível da contratação, né? É uma contratação bem pesada. Pois é, Mauro. E acho que se ele for contratado, acho que ele joga no lugar do Carrascal. Vira ali o ponta pela direita, o armador pela direita, como foi o Everton Ribeiro, como foi o Gerson, e como foi o Carrascal hoje, né? Eu acho que ali é a posição mais provável para ele jogar. Embora possa jogar no lugar do Arrascaeta se preciso, pode jogar como segundo volante também. Ele jogou no Flamengo até de falso 9, fazendo até gol com o Rueda em 2017. É um jogador versátil, 28 anos, caro, porque é um jogador que você está tentando buscar no mercado inglês, é caro, isso é inevitável. Mas é um jogador que eleva muito o nível do elenco. Não é um ponta-direita nota 10, ele não é um volante nota 10, mas ele é tudo 6,5, 7 em todas as posições, sabe? Então você pensa num jogador desse que pode jogar em todas as posições, como disse o Mauro, até de falso 9 ele já jogou, acaba ficando muito caro, acaba atraindo o Guardiola. Você quer que eu acrescente você também, quer dizer... Não. Eu não estou Estou cada vez mais nessa seleta lista. Mas tem um outro detalhe em relação ao Flamengo. O Flamengo contratou o zagueiro mais caro do futebol brasileiro. Também? O Vitão. É verdade. Você vê que... É verdade. E estava disposto a pagar o Caio Jorge o que queria pagar.
Oi, fala. Não, só uma informação. Não vai ser o time principal contra Volta Redonda, não, tá? A ideia é o Sub-20. Não é? Desculpa. E faz muito bem. É possível que jogue o Sub-20 ou algo próximo do Sub-20 contra o Vasco. E faz muito bem. O que se fala é na volta do time principal. O time principal na Supercopa. Mas o time principal contra o Fluminense ou contra o São Paulo no Brasileiro. Tá? Essa é a tendência. Então, contra o Volta Redonda vai ser o Sub-20. Pode ser que isso mude contra o Vasco na quarta-feira. Mas o time principal, com toda certeza, só contra o São Paulo. E acho que contra o Fluminense é muito provável que já é bem próximo da estreia do Campeonato Brasileiro. Depois tem a Supercopa, que é muito menos importante do que ganhar do São Paulo no Morumbi na estreia do Campeonato Brasileiro. Por que eles não assumem que eles estão treinando para jogar com o Corinthians em Brasília? Porque eles não estão treinando para jogar com o Corinthians, estão treinando para jogar para ganhar o Brasileiro, a Libertadores e a porra toda, como diz o tal do BAP lá. Aliás, Mauro, você falou que o jogo contra o Corinthians ele é mais importante que a estreia do Brasileiro? Você entende assim? Não, o contrário. Bom, tá. Ganhar o Brasileiro. Por isso que eu perguntei, eu me espantei. Tem duas rodadas na Copa do Mundo. Duas rodadas do Brasileiro que vão acontecer já com os desfalques da Copa do Mundo. Então, acho que os times que brigam pelo título têm que tentar arrancar vitórias. É legal, a Supercopa é legal e tal, mas eu acho que o jogo contra o São Paulo, primeira rodada, estreia fora de casa, é muito importante. Agora, um detalhe para pensar, assim, quando a gente fala que o Paquetá custa 40 milhões e é caro, obviamente é caro, eu acho que é uma questão de política de cada clube. Embora tenha, na história recente do Palmeiras, o Vitor Roque, o Palmeiras ele investe, né? 700 milhões. Se você pegar, eu vou pegar um grupo de jogadores que vão custar 42, 43 milhões. Mikael, Kelvin, M. Martínez, Facundo e Sousa. Esses caras juntos aí deram uns 40 e poucos milhões, 42, 43 milhões. Você pode investir em 4, 5 jogadores assim, ou trazer um cara como o Paquetá, que eu acho que é muito marcado por conta dessa questão da seleção brasileira. Tá? Mas ele não vai jogar do time do Diniz, do time do Tite, nem do time do Dorival, nem do Ancelotti. Ele vai jogar no Flamengo do Felipe Luiz, é outra história. Ou seja, com regularidade, com conjunto, um time montado, né? E não vai jogar em seleção. Quem se destaca em seleção brasileira já nos últimos anos? Muito difícil alguém se destacar. Um ou outro consegue um brilhareco aqui ou ali. Porque a seleção brasileira vem mal, não é de hoje. Então acho que fica muito uma imagem de muitas pessoas que só veem o jogo da seleção e que não acompanham o jogador com atenção, para entender o que ele pode ser capaz de apresentar, o que ele é capaz de apresentar jogando no time. E ele não vai jogar a Premier League, vai jogar no futebol sul-americano, que não tem o mesmo nível da Premier League. Para mim é muito, muito claro isso. Eu acho que muitas opiniões negativas até, na minha opinião, demonstram um certo desconhecimento do que ele faz no seu clube e uma ideia muito contaminada pelos jogos da seleção, onde é raro você encontrar um jogador que você possa falar, nossa, esse cara joga muito bem na seleção brasileira. Há algum tempo isso acontece. Com o Dorival, com o Diniz, então, era quase impossível, né? Agora, com o Ancelotti, a tendência é melhorar.